Glória a Deus. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Graça e a paz seja com todos. Eu gostaria que antes de você sentar, olhasse para quem está do seu lado, direito, esquerdo, atrás, e diga: Deus te trouxe aqui hoje porque Ele tem algo para a tua vida. Amém? Quantos creem nisso? Pode sentar-se. Glória a Deus. Queridos, quando o apóstolo me pediu para estar aqui hoje com todos, para ministrar a palavra de Deus, eu fiquei muito feliz. Mas como nós sabemos, é uma grande responsabilidade, porque cada um dos senhores e das senhoras que vieram aqui nesta noite, vieram em busca de algo que os pastores não têm para dar, mas são vasos de Deus para transmitir a vocês aquilo que a palavra de Deus, que é a verdade, já prometeu que vocês têm. Eu sei que aqui nesta noite pode ter pessoas que não são evangélicas, que estão pela primeira vez, mas eu quero lembrar a você uma coisa: Deus tem um plano muito grande na tua vida, mas para Deus trabalhar conosco, tem que haver uma aliança. E desde o princípio que foi começado a mostrar, a falar nos louvores, as ministrações, que Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você saia daqui abençoado. Muitas vezes nós acostumamos ir à igreja, porque nós aprendemos a ir à igreja, porque muitos de nós crescemos na igreja, e outros porque se converteu à igreja, converteu a Cristo e acha bom estar na igreja. Mas acima disso, há algo maior. Acima do louvor, acima das ministrações, há algo maior. Aquele que é o dono de tudo. E é Ele que está aqui nesta noite para abençoar a tua vida. Não sei se você sabe, mas para você chegar até hoje, até aqui hoje, foi um desafio. Muitos tiveram dificuldade para chegar, outros já vieram mais rápido. Por quê? Porque a luta se trava. Qual é o tema da campanha? Louvor e adoração é o motivo da minha vitória. Glória a Deus. Mas eu quero lembrar para você uma coisa: não se louva se não sai da alma. A gente pode cantar. No mundo tem belos cantores, especialistas para cantar. Quem está entendendo? Corais tremendo. Mas o verdadeiro louvor, ele é tirado de dentro da alma, quando nós temos necessidade. O grupo aqui entregou a bênção do Senhor, o louvor que liberta. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Mas muitas vezes o meu louvor não é cantando. A minha reverência quando eu entro na casa de Deus é um grande louvor para o Senhor. E vocês estão reverenciando a palavra de Deus. Por isso, toma posse nesta noite. Algumas coisas que eu queria falar antes de nós começarmos lendo a palavra. Eu quero louvar a Deus porque estou aqui hoje. Para quem me conhece, abracei alguns amigos, né? Pastora, os pastores, os músicos, que a gente já se conhece há muito tempo. Mas tem alguns que ainda não me conhecem. Sou pastor da comunidade cristã, Ministério Celebrando a Vida. Hoje estou aqui com a minha esposa, que está ali sentada, e o meu filho. Cadê? Onde está o Davi? Foi para a escola. Queria que ele estivesse por aqui. Ia mostrar para vocês. Davi, hoje ele é forte, mas muitos dos irmãos oraram pelo Davi, no nascimento do Davi, porque ele veio fora de hora, de uma maneira muito assim, que nós não esperávamos. E ali, no Hospital Alvorada, o médico chegou a conversar comigo e disse assim, para minha esposa e para mim: deixa eu ficar com essa criança, para vocês não ter que gastar com o caixão e com o sepultamento. Ele nasceu
E assim que ele nasceu, já teve um problema gravíssimo, porque os pulmões dele foram afetados, não sei de que forma, e ele contraiu bronquiopneumonia. Uma criança recém-nascida com pneumonia é difícil. Talvez tenha alguém da área da saúde aqui e sabe que é difícil. E ele não podia respirar. Ele estava roxo, ele estava morto. Ele estava todo entubado. E a minha esposa chorando, porque mãe é mãe. E o médico tentando consolar, a psicóloga tentando consolar, a assistente social tentando consolar. Mas Deus nos deu uma palavra, que está no livro dos Salmos: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, lá estão em vão os sentinelas. E Deus nos disse: fique em paz, porque a vida é minha, eu tenho poder sobre a morte e sobre a vida. E se eu não fizer, ninguém pode fazer. 12 dias, praticamente morto. E eu gostaria de mostrar ele para vocês, mas ele saiu. Mas ele hoje está com 10 anos, mas é forte. E ele não tem nada, sabe por quê, queridos? Com todo respeito, porque nós temos muitos irmãos nossos, pastores, presbíteros que são médicos, com todo respeito pela medicina, mas a última palavra é do Senhor. Talvez seu problema é outro. Talvez você esteja enfrentando alguma luta na sua empresa, na sua família, na sua vida profissional, financeira, emocional, sentimental. Mas Deus tem uma palavra para você nesta noite. Se crer, tu verás a glória de Deus. Quando nós abrimos o coração, abrimos a nossa vida e derramamos diante de Deus, não importa, porque muitas vezes acontece de pessoas chegar para mim e falar: pastor, ora por mim, porque o senhor tem mais experiência, o senhor está mais perto de Deus. Eu falo: você está enganado. Quem está mais perto de Deus é aquele que está buscando a presença de Deus. E se eu estou, é porque estou buscando. Mas não é o pastor, como a irmã falou, não é só os pastores. Deus está aqui, ó. E se você é um verdadeiro adorador, nesta noite você vai sentir o poder de Deus descer sobre a tua vida. A unção despedaça o jugo. Fale para quem está do seu lado, diga: a unção despedaça o jugo. Jugo é um peso que é colocado sobre o pescoço, aonde muitas vezes era colocado sobre o boi para puxar o carro, para arar a terra. Mas Deus não nos chamou para carregar tais jugos. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu louvo a Deus pela vida desse homem, apóstolo Florival, que nós nos conhecemos há tanto tempo, desde os primeiros passos, pela perseverança dele. Hoje essa linda igreja, grande igreja, tem um preço alto, porque o jugo foi despedaçado. Você está sentado, sentada, e você vai voltar para casa alegre, feliz, porque o jugo vai ser despedaçado. Não é o pastor sobrinho, é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra. E aqui tem palavra. Eu vi desde que eu cheguei aqui, me alegrei, como me alegrei. E eu acompanho ele, né, pela televisão, e eu fico feliz. É palavra. Por isso, se você está pela primeira vez, se você está iniciando, se você está se perguntando, o tempo de cantar chegou, o tempo de adorar chegou, o tempo de louvar chegou, porque Deus te trouxe aqui para ser verdadeiramente abençoado, amém? Só, queridos, que eu queria lembrar uma coisa: existem alguns propósitos. O tema que me foi passado está em 2 Crônicas, e eu vou seguir dentro do propósito. Mas eu quero lembrar a vocês uma coisa: Deus sempre tem algo novo. Eu gosto de falar sempre no final
o resumo da pregação, mas eu quero adiantar. Quantos nessa noite veio aqui para tomar posse dessa vitória? Quem sabe que para Deus nada é impossível? Quem entrou nesta noite aqui buscando a Deus porque está precisando de um grande milagre, levante a mão. Oh Deus, pois Deus vai fazer grandes coisas. Primeira coisa, queridos, antes de ler aqui, tem que haver da parte do homem, do ser humano. Quando eu falo homem, estou falando independente do sexo, ser humano. Tem que haver primeiro uma decisão. Diga comigo, uma decisão. Segundo, ter coragem. Diga coragem. Terceiro, determinação. Diga determinação. E terceiro, perseverança. Fale perseverança. Depois você vai entender porque eu falei esses 4 pontos: decisão, coragem, determinação e perseverança. Não adianta se nós não nos levantarmos para tomar posicionamento. E nesta noite eu creio que você já fez isso quando você deixou a sua casa para vir aqui. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 20. Mesmo que eu vou ministrar uma parte em Crônicas e uma parte em Marcos, eu quero que você, e vou falar também ainda um pouquinho, porque eu tenho que devolver a palavra daqui a pouco, mas quero que você saia daqui abençoado. Eu quero que você entenda, eu vou fazer só a primeira leitura aqui. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, começando dos versículos 1, nós vamos ver aqui um homem chamado Josafá, um rei, homem que tem autoridade, homem que tem poder. Mas veja o que acontece com este rei. Ele é informado do que um grande exército está vindo ao encontro deles para destruí-los. Quando ele ouve estas palavras, diz a Bíblia que ele teve medo. Imediatamente ele decidiu, tomou posicionamento. É isso que eu quero que você entenda. Deus está aqui, não há dúvida que Ele está aqui. Que você tem fé, eu creio porque você veio aqui. Mas muitas vezes nós voltamos para casa e questionamos: por que não recebi a minha vitória? Por que não tomei posse dessa bênção? Por que aquela porta que o pastor falou que ia se abrir, não se abriu? Por que aquele milagre que eu estou esperando há tanto tempo não chegou? Tem algumas coisas que Deus faz, outras nós fazemos. Deus repreende o inimigo? Sim ou não? Deus ora por nós? Hã? Deus ora por nós? Tudo que você precisa, você já tem. A Bíblia diz que quem intercede por nós, o Espírito Santo, quando nós não sabemos o que fazer. Mas você sabe, o apóstolo ensina, a bispa ensina, os obreiros, você sabe, nós precisamos tomar posicionamento. Ele prega, eu prego, mas nossa palavra não é mágica. Nós estamos lhe dando a receita. Se alguém entrega para fazer o bolo, e a gente faz diferente, o bolo pode sair errado. Tem que seguir a receita. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então nessa noite o que Deus está nos ensinando aqui, que nós precisamos muitas vezes tomar posicionamento. Se você ouviu a palavra, eu ouvi a pastora ministrando sobre semeadura, coisa linda. A gente planta, a gente colhe. Quando você ouve a palavra e você toma posse e exercita a palavra, o milagre vai acontecer. Não tem como não deixar de não acontecer. Quem está entendendo? Não tem como não acontecer. Josafá, sendo rei, homem poderoso,
Mas quando ele ouviu que um grande exército dos amonitas, meunitas, estavam subindo para destruí-lo, ele teve medo. Significa que ele é humano, como eu e você. Você pode ter poder, conhecimento, você pode ter uma formação acadêmica, galgar qualquer parte que você desejar na sua vida profissional, mas você é humano. Significa que eu e você dependemos inteiramente, aleluia, do Espírito Santo. Por isso que o tema é louvor e adoração. É a razão, ou seja, o motivo da minha vitória. Quando você entende, e você adora, e você busca, e você crê, e você confia, Deus se levanta para lutar a tua causa. Quem está entendendo? E Ele faz o que você não pode fazer. Porque tem coisas que você não pode fazer. Quando você quer comprar um carro, por mais caro que ele seja, você faz, porque você pode. Você junta dinheiro, você financia, você faz, você pode. Mas a gente testemunha muitas vezes da grandeza de Deus quando nós tomamos um carro, não é verdade? E é bênção de Deus. Mas quando recebemos um diagnóstico, como nós recebemos do meu filho, por exemplo, que ele não sairia daquele hospital com vida, e hoje ele está curado, significa que Deus faz o que nós não podemos fazer. Quantas vezes nós não acordamos com a notícia desagradável, daquela que nos assusta, não é daquelas que nos chateia, daquelas que nos assusta, como o rei, e temos medo. Mas a Bíblia diz que imediatamente ele começou a buscar, voltar-se para Deus. E há um texto na Bíblia que eu gosto muito que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Significa que tem coisas que eu faço porque aprendi, mas tem coisas que eu faço porque é preciso fazer. E quando eu faço o que é preciso fazer, a coisa sai boa. O milagre acontece. Quem está entendendo? Deus nos trouxe para adorar. Deus nos trouxe para exaltar. O resto é dele. Nós fazemos nossa parte, ele faz o resto. A Bíblia diz que naquele momento que Josafá promulgou ali um grande jejum, isto significa que ele entendeu que precisava voltar-se inteiramente para Deus. Deus manda uma mensagem. Vem um profeta e diz: diga para o povo não ter medo. Sabe por quê? Porque no vocabulário de Deus você nunca vai encontrar fraqueza, fracasso, medo ou derrota, mas vai encontrar coragem, vitória, poder, conquista. E sempre ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Não temas. Agora, esse não temas, muitas vezes a gente fica tão familiarizado que nós nos tornamos religiosos ao ponto de desentender a palavra e nós acostumamos ir à igreja. Nessa noite diga: Senhor, eu quero ir para casa levando a minha vitória. Amém ou não? Diz a Bíblia que naquele momento a mensagem foi essa: não tenham medo, porque nesta guerra vocês não vão lutar, mas vocês precisam fazer uma coisa: reconhecer o Senhor. Reúna todas as pessoas, aí veio de Judá, Jerusalém, mulheres, crianças, homens. Tudo o que vocês precisam fazer é no determinado tempo, porque Deus é organizado, Ele tem tempo. Agora é o tempo dele aqui. Entendeu? Agora é o tempo. Toma posse. Daqui a pouco você vai para casa. Agora é o tempo. O banquete está preparado. Ele está aqui. E Ele sabe o que você precisa. Toma posse. Ele disse: simplesmente louvem. Adorem. Ninguém louva se você não admira. Você pode até fingir, mas não vai muito tempo, né, apóstolo? Mas quando você admira,
você não se cansa de adorar. O cântico que o grupo cantou, em tempo de guerra, nunca pare. Em tempo de luta, nunca pare. Mas está difícil, não pare, porque a vitória está chegando. E pode ser hoje o dia da sua vitória. Creia nisso. Tome posse disso. A Bíblia diz que eles entenderam. A mensagem de Deus: nesta guerra não peleje, porque sou eu que vou pelejar. E assim eles fizeram. Como nada aconteceu, no dia seguinte, todos foram olhar lá no vale, como é que estava o exército. Sabe o que eles viram lá? Quem já leu o texto? Sabe o que eles viram lá? Corpos mortos. O inimigo estava morto. O inimigo estava derrotado. E eles não fizeram nada a não se adorar. Você veio para cá hoje, mas o inimigo lutou, dizendo: você vai para a igreja, para a campanha, você sabe que isso é bênção, mas você sabe que amanhã você tem que enfrentar aquilo. Sabe o que Deus está falando para você? Descansa em paz o teu coração, porque dessa causa Ele já está cuidando. Descansa em paz. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de ti. Por isso que nós lemos aqui: decisão, coragem. Na hora que você busca o Senhor, vem a vitória. E aí nós vemos aqui Deus tratando de uma maneira excelente. Todo o seu povo vendo o agir de Deus. Você não tem ideia do que é um homem, uma mulher, um ser humano. Por mais simples ou mais fraco que ele seja, quando ele reconhece a grandeza do seu Deus. Você não tem ideia. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer. O que Ele é capaz de fazer para mudar, para glorificar o nome dEle e para mudar a sua história. Você está lembrado do texto de Atos, do capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam ao trabalho de Deus? Você está lembrado que naquela peregrinação deles ali, eles confrontaram as pessoas com o erro, com o pecado, com a falsa ideologia, a falsa adoração. Eles confrontaram e por causa disso pagaram um preço. Só porque você um dia disse para Jesus: eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Você sabe que você tem passado por grandes lutas. Você sabe que o confronto se travou e muitas vezes nasce na própria casa da gente. Mas tem uma palavra: aquele que começou a boa obra, ele não para enquanto não houver terminado. Eu posso parar, você pode parar, mas ele não para enquanto não houver terminado. E ele termina da maneira melhor. E a Bíblia diz que ali, por causa disso, Paulo e Silas foram presos e apanharam muito. Agora, eles estão lá, tranquilo. Paulo está lá e Deus diz: olha, acorda, vem para o lado de cá, atravessa, vem para cá, vem nos ajudar. E quando chega lá, ele sofre. A surra foi tão grande que a Bíblia diz que os vergões de suas costas sangravam. E além disso, eles foram levados para uma masmorra, aonde foram amarrados em um tronco. Se fosse eu ou você, talvez falasse assim: meu Deus, aonde está você? Eu estava conversando com a irmã do nosso ministério, passou por uma prova muito árdua, e ela estava um pouco triste porque não entendeu o propósito de Deus. E quando eu tentei ajudar, ela disse: pastor, aonde estava Deus quando eu passei por isso? Eu falei: no mesmo lugar de sempre. Porque tem coisas que eu só vou entender depois que Deus me esclarece, ou quando eu dou lugar para Deus trabalhar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então o meu dever é louvar, é adorar. Eu fui chamado para ser adorador.
Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que ele pudesse ser adorador. Você adora com as suas ofertas, você adora com a sua oração, você adora com o seu trabalho, com a sua evangelização, você adora quando você reverencia. Não se adora sem reverência. Quem está entendendo? Não se adora sem reverência. Quando você reverencia Deus, quando você entende Deus. Por isso vá para casa, na hora da sua luta, entenda, você não está só. Você pode procurar ajuda no esposo, na esposa, no pai, na mãe, no prefeito, na polícia, na bolsa de valores. Você pode procurar em tudo. E você não encontrar. E mesmo assim Deus vai te dizer, não tenha medo porque eu estou contigo. Porque você é adorador. Porque você não é apenas um seguidor. Você caminha com Ele e tem aliança com Ele. A coisa mais linda é quando a gente tem essa experiência, gente. Nós chegamos ao ponto que nem chegou Jó. Na maior prova ele disse assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Tem crente que só conhece porque o povo fala. Mas ele disse, hoje eu te conheço porque tu andas comigo e eu ando contigo. Porque ele viu o milagre. E Deus está fazendo milagres hoje na tua vida, toma posse. Em nome de Jesus eu profetizo na tua vida, aquilo que tu está pensando que já se foi, Deus está ressuscitando a tua vitória hoje. Aleluia. Toma posse. Creia, não é porque eu estou falando, é que a palavra de Deus é fiel. Josafá presenciou, Judá presenciou, Israel e Jerusalém presenciou. E você vai presenciar, e muitos que não entendiam vão presenciar também o milagre de Deus na tua vida. Agora, voltando para Paulo e Silas, meia-noite, sangrando as costas, eles louvavam, eles adoravam. Se fossem os crentes modernos de hoje, eles diziam assim, aonde está Deus? Eu deixei a minha pátria, atravessei a Macedônia para apanhar? Quem está entendendo? Não é assim que a gente faz? Deus, tu me deu o carro e o ladrão roubou, Deus. Aí a gente entra, né, pastora? Muitas vezes a gente, às vezes, não entendeu o propósito divino. Oh, Deus está te dando a oportunidade de não cair num fracasso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados conforme o seu propósito. Então Paulo e Silas cantavam e adoravam, e o carcereiro que mandou prendê-los foi surpreendido. Sabe por quê? Porque quando eu e você começa a adorar, começa a louvar, começa a entender quem é Deus, Ele começa a trabalhar em nossas vidas. Ele mandou o anjo, vai lá embaixo. Eles estão desconfortáveis. Ou tu pensa, meu irmão, minha irmã, que quando tu estás enfrentando aquele problema financeiro, aquele problema na empresa, aquele problema na família, aquele problema social, você pensa que Deus não está percebendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Adore, creia, confie, se estabeleça, porque Ele já está trabalhando. Quando o anjo pisou na cadeia, gente, foi coisa tremenda. Um terremoto derrubou ali aquelas colunas. E ali o cárcere se abriu. E os prisioneiros falaram, vamos embora. Paulo disse, espera aí, vocês não têm ideia. O Deus que eu sirvo, o que é capaz de fazer? Fiquem quietos. Tem coisas que eu e você tem que ficar quietinho. Deixa Deus trabalhar. O carcereiro, quando soube que havia se aberto as portas da prisão, ele pegou a espada para se matar, porque hoje nós vemos no meio da justiça tantas coisas tristes, né, gente? Mas naquela época havia uma honra de se alguém deixasse escapar da sua prisão, alguém que fugisse. Ali havia uma desonra para aquela pessoa que comandava. Ele era visto como um ninguém, e ninguém naquela época, no tempo que o bigode, que a barba tinha valor, que o nome tinha valor, o pessoal prezava.
ele pegou a espada para se matar. Mas Paulo disse, não faça isso. Deixa eu falar, porque Deus está me levando por esse lado. Talvez tenha alguém hoje aqui, que Deus está dizendo para você, para. Está tomando decisões que não era para tomar, pare. Deus está cuidando de tudo. Descansa o teu coração. Deus está cuidando. Quando tu ver amanhã é um outro dia, e você vai perceber que Deus cuidou da tua vida e te deu vitórias. Descansa, aleluias. Descansa. Não precisa se precipitar, precisa se apavorar. O tempo cuida de tudo, e a graça de Deus nos basta. Paulo disse, não te mate, não te firas. Ninguém fugiu, nós temos liberdade para ir, mas não é essa cadeia que nos prende. A nossa prisão é outra, nós estamos aprisionados pela glória. Estamos aprisionados pelo amor da glória. Estamos aqui para adorar aquele que é maior. Quem está entendendo? Sabe o que aconteceu com aquele homem mau que mandou espancar, aquele homem que feriu, aquele homem se ajoelhou e com lágrimas ele disse, tira esses homens para fora, e ele mesmo limpou o sangue, curou as feridas, e ele se ajoelhou e disse, o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo disse, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Sabe o que Deus vai fazer com aquela pessoa que está no teu encalço? Aquela pessoa que para você parece que já é o fim da picada, aquele problema que você está vendo que não tem mais saída. Deus vai cuidar, e você vai ver que a pessoa vai entender que o Senhor é contigo, que o teu Deus tem poder. Ele não é imaginário, ele não é filosófico, ele não é lendário, ele é real, e ele está aqui. Glória a Deus. Agora, eu já vou encerrar, mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu dei 4 pontos: decisão, coragem, determinação, perseverança. São coisas que Deus não vai fazer por mim, eu tenho que fazer. Eu tenho que ser decidido. O inimigo vai soprar nos meus ouvidos muitas vezes. Você já está indo na igreja há tanto tempo, não está adiantando nada, desiste, olha, volta, um monte de coisa. Eu decidi, eu fiz minha escolha. Eu entendi que aquele que me chamou é poderoso para fazer a grande obra na minha vida. Amém? Ele é poderoso. Descanse. Mas você vai ouvir muitas coisas. Você decidiu. Tem pessoas que não têm decisão. Eles vão por olha, você está indo naquela igreja? Não, não vai mais não. Sabe por quê? Eu descobri um tal lugar. Daí a pouco a pessoa não sabe para onde vai. Você tem que ter decisão. Você tem que entender que você foi chamado com um propósito: ser um adorador. E quando a gente fala de adorador, a primeira coisa que corre nos nossos olhos, em nossa mente, é ser levita. Esses são adoradores também, ministros sobre nossas vidas. Mas você foi chamado por excelência para adorar o Senhor na lágrima, só, na multidão, aonde você estiver, na noite escura. Você foi chamado para glorificar, porque Ele tem milagres para você. E isso é coisa que só você pode fazer. Você não pode jogar essa culpa para alguém. Olha, eu não estou sendo mais forte por causa de A, por causa de B. Não, se decida. Coragem. Aquela forma de você posicionar-se. Saber em quem você crê. Você já parou para perguntar de que forma você tem se conduzido espiritualmente? Porque hoje nós vemos na maioria dos cristãos que cresce cada dia, espalhado no mundo inteiro, pessoas que ainda não entenderam
ou não tomar o posicionamento sobre a sua escolha. E eu sei que você foi chamado e escolhido para estar aqui. Pastor, mas foi a comadre que me convidou, foi a amiga que me convidou, foi o amigo. Ele foi apenas o vaso usado para te trazer a esse lugar. Porque aqui os vasos de Deus estão, olha, derramando sobre a tua vida, emanando a profecia sobre você. Quem está entendendo? Alguém vai dizer para você, vai continuar? Vou. Escolhi e tenho coragem para continuar. Quando você tem perseverança, você vai até perceber que há momentos na sua vida que dá até para desistir, porque é difícil. Mas como você é perseverante, você vai lembrar das promessas. E se há uma coisa que Deus não falha, são as suas promessas. Não tem tempo. Quando eu leio o livro de Josué, eu fico maravilhado no capítulo 14, quando Caleb chega para Josué e diz, estás lembrado que há 45 anos atrás, nós estávamos em Cades Barneia, quando o Senhor nos disse que eu seria herdeiro dessa terra, e hoje eu estou com 85 anos, e sou tão forte como naquele dia, aleluias. 45 anos depois da promessa, o homem estava lá, eu quero, e eu vou tomar posse. E sabe o que ele escolheu? A montanha de Kiriat Arba, o lugar do gigante mais forte, comandante da tribo. E até o lugar foi transformado em nome, de Kiriat Arba para Hebron. Com 80 anos, com 60 anos, a gente já vê as pessoas correndo lá para buscar uma aposentadoria e ficar ali, muitos com dificuldade até para se locomover. 85 anos, ele disse, eu não quero nem a planície, eu quero a montanha. Sabe por quê? Porque a montanha é alta, você enxerga longe. Quem está entendendo o mistério aqui? Deus está falando para você que Ele tem uma montanha especial, onde de lá você vai enxergar, você vai ver. A força e o vigor é teu, a promessa não falha. Me chama a atenção quando Jesus estava passando, que aquela mulher, que muitos pregam constantemente, que é a mulher do fluxo de sangue. Pastor, mas você está fugindo de lá do texto de Crônicas? Não, porque é detalhes acompanhando. Escute bem. Promessa de Deus era essa, para aquele homem, você vai vencer. Agora olha esta mulher, ela está lá 12 anos, você já deve ter lido muitas vezes isso, que está no livro de Marcos capítulo 5 e em outros dos evangelhos, e alguém chega e diz assim, Senhor, vá na minha casa curar minha filha, que ela está morrendo. Jesus disse, vamos. Jesus nunca vai dizer não para você, meu irmão, minha irmã, a não ser que seja preciso, que o propósito dele não esteja conforme, o nosso propósito não esteja conforme com o dele. Mas aquela mulher que ali estava morrendo, ela entendeu, esse homem pode. Você já parou? Pergunta, dá um toquezinho para essa pessoa, você já entendeu que Jesus pode? E que hoje pode ser o teu dia? 12 anos depois, Jesus passa. E hoje, apóstolo, ele pode estar passando aqui, né? Neste momento agora, fazendo milagres. Olha ele passando ali, ó a pessoa sendo curada lá, ó, curada ali, ó. Olha ele fazendo maravilhas lá, ó, olha lá. Ele está aqui, hoje é noite de maravilhas. Agora, os 4 pontos estão aqui. E eu vou encerrar dizendo assim, olha, aquela mulher tinha tudo para desistir. E você que veio aqui hoje? Pastor, você não tem ideia o que eu estou enfrentando com a minha empresa. Pastor, você não tem ideia o que eu estou enfrentando com a minha saúde. Pastor, você não tem ideia da minha vida financeira como está atrapalhada.
mais que você, Deus sabe tudo. Por isso você está aqui para adorar, para louvar e para tomar posse da sua vitória. Aquela mulher tinha tudo para ser impedida, apóstolo. Primeiro porque 12 anos derramando sangue, está fraca demais. Mas ela decidiu, primeiro decisão, ela disse: eu vou. Se eu só tocar, eu vou ser curada. Ela sabia o que ela estava falando, porque ela entendia que ninguém adorava, ninguém louvava, e ninguém dizia Baruch haba Mikael Donai, se não fosse para aquele que é excelso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ela sabia disso. Ela era judia, ela conhecia. Eu vou. Decisão. Ponha no seu coração e na sua vida hoje: eu preciso tomar posicionamento. Tem gente lá que Deus já preparou a vitória. Ele está lá: Deus me dá, me dá, me dá. Deus diz: levanta, recebe. Ela foi. Primeiro obstáculo, a fraqueza. Mas ela foi. Segundo, o preconceito social, porque ela era mulher e não podia se apresentar em público para pessoas importantes como um mestre. E Jesus era o mestre. Ela teve coragem. Não quero nem saber o que vai acontecer com a minha sociedade. Eles podem até me deter, mas que eu vou, eu vou. Você está confiando em quem? No medo ou na promessa de Deus? Na dúvida ou na promessa de Deus? Na multidão ou na promessa de Deus? Ela foi. Eu imagino agora aquela fraqueza, uma multidão incalculável. Quando ela dava 2 passos para frente, o povo puxava ela para trás. Mas ela estava determinada a não desistir. Fale para quem está do seu lado: nunca desista. Porque você nasceu para servir, para adorar, para louvar. E essa é a nossa vitória. Ela foi. E ela rompeu. Eu acredito que na mente dela muitas dúvidas se passaram. O que é que vão falar se me ver chegando e tocando em Jesus? Você está preocupado com quem? Os orientadores de Deus estão aqui. A Bíblia diz: crê nos seus profetas e prosperarei. E quando eu falo profeta, não é naquelas profecias entregues da carne, não. A profecia que sai do altar dos homens e mulheres de Deus, declarando que esta é a verdade e a verdade liberta. Creia. Ela não desistiu. Ela foi corajosa. Ela foi perseverante. E quando ela tocou, estancou o sangue. E ela caiu de joelho, porque um adorador reconhece o seu Deus para adorá-lo. Qual foi a novidade? Quem me tocou? Os que andavam com Jesus: Senhor, todos te tocam. Ele disse: uma pessoa me tocou, que eu senti sair virtude. Tocar em Jesus por tocar é uma coisa. Tocar com a alma, com a adoração, com o louvor, com a gratidão, com o reconhecimento, é diferente. Um coração quebrantado, diz a palavra, não resistirá ao Senhor. Quem está entendendo? Ela voltou para casa pulando de alegria. Como você vai voltar hoje saltitando de alegria? Deus está neste lugar, e eu quero dizer para você agora, essas são as últimas palavras, guarda no teu coração. Josafá viu cair por terra os seus inimigos, enquanto ele adorava com o seu povo. Paulo viu os grilhões da cadeia sendo quebrados, e corações endurecidos sendo transformados, quando eles adoravam. E esta mulher, quando ela escuta o louvor e a adoração a Jesus, ela diz: eu irei. E ninguém segurou, e ela pôde contemplar a glória de Deus. Você já foi informado. Saia daqui hoje
leve com você esta palavra. Você não precisa dela aqui, porque aqui é só glória, aqui é só aleluia e bênção sobre bênção. Você precisa dela no trabalho, em casa, na sua família, seus problemas pessoais. Use ela, porque os grilhões já foram quebrados. Aplauda o Senhor com alegria. Aleluias! Glória a Deus. Deus abençoe a todos.